Quando pensamos em emagrecer, a primeira ideia que vem à mente de muitas pessoas é a de abrir mão de comida, viver de restrições e enfrentar aquela sensação incômoda de fome constante. Durante décadas, o emagrecimento foi associado a sacrifícios extremos, a dietas da moda e a regras quase impossíveis de serem mantidas no dia a dia. Esse modelo criou frustração, medo da balança e, principalmente, a impressão de que perder peso só seria possível se a comida se tornasse um inimigo. Mas a realidade é bem diferente. A ciência da nutrição e a prática clínica já mostraram que é possível emagrecer sem precisar passar fome. Mais do que isso, os estudos comprovam que perder peso de forma gradual, respeitando os sinais do corpo e sem restrições exageradas, é não apenas mais sustentável, mas também mais saudável. E é aqui que entra o conceito de perder até 1 quilo por semana, um ritmo seguro, realista e alcançável para a maioria das pessoas. Esse resultado pode parecer pequeno para quem busca transformações rápidas, mas é justamente a constância que faz a diferença. Ao longo de um mês, são até 4 quilos a menos. MCs podem ser 20 quilos eliminados de forma sólida, sem efeito sanfona, sem sofrimento desnecessário e Principal Man, sem colocar a saúde em risco. Essa é a grande vantagem de um processo que prioriza a qualidade de vida em vez de promessas milagrosas. Perder peso sem fome é possível porque a sensação de saciedade não depende apenas da quantidade de comida, mas da qualidade do que se come. Alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas, por exemplo, mantêm o estômago satisfeito por mais tempo, mesmo em porções moderadas. Quando o corpo recebe os nutrientes que precisa, o apetite se estabiliza e o emagrecimento acontece de forma natural, sem aquela luta constante contra a vontade de comer. Além disso, a fome não deve ser vista como inimiga, mas como um sinal fisiológico importante. Existe uma grande diferença entre a fome real, que mostra que o corpo precisa de energia, e a fome emocional ligada a ansiedade, estresse ou hábitos automáticos. Aprender a reconhecer esses sinais é um dos segredos para emagrecer de maneira inteligente. Comendo bem, mas sem exageros. Outro ponto essencial é compreender que o emagrecimento não é apenas sobre estética. Claro, todos querem se sentir bem diante do espelho, mas o impacto vai muito além da aparência. Reduzir o excesso de peso melhora a saúde do coração, reduz o risco de diabetes, regula a pressão arterial, aumenta a disposição e até melhora a qualidade do sono. E quando o processo acontece sem fome, a pessoa ganha não só saúde, mas também prazer em viver. A jornada para perder até 1 quilo por semana sem passar fome começa com uma mudança de mentalidade. É deixar para trás a ideia de dietas punitivas e adotar uma visão mais ampla, em que a comida é vista como aliada, não como inimiga. É entender que não se trata de comer menos, mas de comer melhor, e que o segredo não está em cortar tudo, mas em equilibrar escolhas. Nos próximos blocos, vamos entender como o corpo realmente perde peso, desmontar alguns mitos que ainda atrapalham quem deseja emagrecer e explorar estratégias práticas que podem ser aplicadas no dia a dia. O objetivo é mostrar que emagrecer de forma gradual, sem fome e com prazer, não só é possível, como é o caminho mais seguro para transformar o corpo e manter os resultados ao longo do tempo. Para entender como emagrecer de forma saudável, é importante saber o que realmente acontece no corpo durante o processo de perda de peso. Diferente do que muitas dietas prometem, não existe truque mágico, fórmula secreta ou atalho milagroso. O emagrecimento acontece quando o corpo passa a gastar mais energia do que consome, criando o que chamamos de déficit calórico. Esse déficit pode ser alcançado de duas formas: diminuindo a ingestão de calorias ou aumentando o gasto energético com a atividade física. O ideal é combinar as duas estratégias, equilibrando alimentação e movimento. Assim, o corpo encontra um ritmo natural em que começa a usar suas reservas de gordura como fonte de energia, pouco a pouco. É exatamente aí que se encontra a ideia de perder até 1 quilo por semana. Esse valor é considerado realista porque equivale a um déficit de aproximadamente 7.000 calorias ao longo de 7 dias, ou seja, cerca de 1.000 calorias a menos por dia. Isso pode parecer muito, mas não significa deixar de comer. Muitas vezes basta reduzir excessos menos como refrigerantes, doces e frituras, e adicionar um pouco mais de movimento à rotina.
Uma caminhada diária aliada a ajustes simples no prato já pode gerar esse resultado. Além disso, o corpo humano não gosta de mudanças drásticas. Quando a pessoa corta calorias de forma exagerada ou elimina grupos inteiros de alimentos, o organismo entende que está passando por um período de escassez. A reação natural é desacelerar o metabolismo para economizar energia, dificultando ainda mais a perda de peso. É por isso que tantas dietas muito restritivas trazem resultados rápidos no início, mas logo depois fazem o peso parar de cair ou até voltar a subir. Perder até 1 quilo por semana respeita o ritmo do corpo. É uma meta que permite ajustes sustentáveis, sem fome excessiva, sem perda de massa muscular e sem comprometer a saúde. Mais do que isso, essa velocidade de emagrecimento é considerada segura por profissionais de saúde, justamente porque dá tempo para o corpo se adaptar e consolidar as mudanças. Outro ponto importante é que o emagrecimento não acontece de forma linear. Em algumas semanas, a balança pode mostrar resultados mais expressivos. Em outras, pode parecer que nada mudou. Isso acontece porque o corpo também lida com variações de líquidos, hormônios e até retenção causada por estresse ou sono irregular. Por isso, mais importante do que olhar apenas o número na balança, é observar como as roupas estão vestindo, como está a disposição e a sensação de leveza no dia a dia. A perda gradual também protege contra o famoso efeito sanfona, quando o peso cai rápido demais, geralmente por métodos radicais. A tendência é que volte na mesma velocidade quando a rotina normal retorna. Já quando a perda é construída em ritmo moderado, os hábitos se consolidam e o corpo se acostuma a funcionar em um novo equilíbrio. Vale lembrar que emagrecimento não significa apenas perder gordura. Durante o processo, pode haver ganho de massa magra, principalmente se a atividade física incluir exercícios de resistência. Isso é positivo, porque músculos consomem mais energia em repouso, ajudando a acelerar o metabolismo. Assim, mesmo que a balança não mostre uma queda tão acentuada, o corpo está mudando de composição. Menos gordura, mais massa magra e melhor saúde. Portanto, a ideia de perder até 1 quilo por semana não é apenas realista, mas também estratégica. É a forma mais inteligente de alcançar resultados sólidos, preservando a saúde, evitando o efeito sanfona e permitindo que o corpo se adapte ao novo estilo de vida. Nos próximos blocos vamos falar sobre como colocar isso em prática no dia a dia, com estratégias que ajudam a perder peso sem sentir fome, mantendo a energia e a disposição. O foco não é apenas emagrecer, mas transformar a relação com a comida e criar hábitos que podem ser sustentados para sempre. Um dos maiores medos de quem decide emagrecer é conviver com a sensação constante de fome. Afinal, ninguém consegue manter por muito tempo uma rotina em que o corpo pede energia o tempo todo e a mente só pensa em comida. Por isso, quando falamos em perder até 1 quilo por semana, a prioridade deve ser sempre adotar estratégias que tragam saciedade, prazer à mesa e equilíbrio, sem aquela ideia de privação que tantas dietas impõem. O primeiro segredo está na qualidade da alimentação. Muitas vezes, a fome persistente não está ligada à quantidade de comida, mas ao tipo de alimento que se consome. Produtos ultraprocessados, cheios de açúcar, sal e gorduras ruins, provocam picos de glicose no sangue. Isso gera uma rápida sensação de energia, mas logo em seguida causa uma queda brusca, despertando novamente o apetite. É como se o corpo entrasse em um ciclo de altos e baixos, pedindo comida a todo instante. Quando se troca esse padrão por alimentos naturais, ricos em fibras, proteínas e gorduras boas, a história muda completamente. As fibras presentes em frutas, verduras e cereais integrais prolongam a saciedade porque demoram mais para serem digeridas. As proteínas encontradas em carnes magras, ovos, leguminosas e laticínios de qualidade também contribuem para manter o estômago cheio por mais tempo. Já as gorduras boas, presentes em alimentos como abacate, azeite de oliva e castanhas, além de fornecerem energia estável, participam da regulação hormonal que influencia diretamente o apetite. Outro ponto essencial é a hidratação. Muitas vezes, o corpo confunde sede com fome. A pessoa sente vontade de comer, mas o que realmente precisa é de água. Beber líquidos ao longo do dia ajuda a manter o equilíbrio e evita beliscar sem necessidade. Além disso, a água auxilia o funcionamento do intestino
e contribui para o processo de desinchar a barriga, algo que já dá a sensação de progresso logo nos primeiros dias. O planejamento das refeições também faz toda a diferença. Passar muitas horas sem comer leva a chegar às refeições principais com fome exagerada, o que quase sempre resulta em exageros. Estabelecer horários regulares ajuda a manter o metabolismo funcionando de forma estável e evita ataques de compulsão. Não significa comer de 3 em 3 horas de forma rígida, mas sim encontrar um ritmo que funcione para cada pessoa, respeitando o relógio biológico. Outro recurso prático é aprender a diferenciar a fome física da fome emocional. A fome física aparece gradualmente, pode ser saciada com diferentes alimentos e vem acompanhada de sinais do corpo, como estômago roncando. Já a fome emocional surge de repente, geralmente ligada a uma vontade específica menos um doce, um salgado, algo que traga conforto. Reconhecer essa diferença é essencial para não confundir necessidade real com desejo passageiro. O sono também influencia diretamente no controle da fome. Dormir pouco desregula hormônios como a leptina e a grelina, responsáveis pela saciedade e pelo apetite. Resultado: a vontade de comer aumenta, especialmente por alimentos mais calóricos. Garantir noites bem dormidas não só ajuda na recuperação do corpo, mas também torna mais fácil manter a disciplina durante o dia. A prática de atividade física entra como uma aliada dupla, além de aumentar o gasto calórico. Ajuda a controlar o apetite. Isso acontece porque o exercício regula hormônios ligados à fome e ao bem-estar, como a insulina e a serotonina. Não é preciso começar com treinos intensos. Caminhadas diárias, exercícios de resistência leves e alongamentos já são suficientes para despertar essa resposta positiva no corpo. Outro aspecto importante é não transformar a comida em vilã. É possível emagrecer sem abrir mão do prazer de comer. Restrições extremas criam sensação de punição e levam a recaídas. O equilíbrio está em incluir alimentos nutritivos na maior parte do tempo, mas também permitir-se ocasionalmente pequenas indulgências. Essa flexibilidade torna o processo mais leve e sustentável. Vale lembrar que cada pessoa responde de forma diferente. O que funciona para um pode não funcionar para outro, e é por isso que a personalização é tão importante. Observar como o corpo reage, ajustar o tamanho das porções, testar diferentes combinações de alimentos e adaptar a rotina às preferências individuais são passos que tornam a jornada mais eficaz. Quando se aplicam essas estratégias, emagrecer sem fome deixa de ser apenas uma promessa e se torna uma experiência prática. A pessoa sente que pode viver normalmente, comer bem, ter energia e ainda assim perder peso. E é exatamente essa sensação que garante a motivação para continuar. Nos próximos dias, pequenas vitórias vão se acumulando. Menos inchaço, roupas mais confortáveis, mais disposição. Esses sinais mostram que o corpo está respondendo de forma saudável. E quando isso acontece, fica muito mais fácil seguir adiante, transformando um período de ajustes em uma verdadeira mudança de estilo de vida. No próximo bloco, vamos falar justamente sobre isso: como transformar a perda gradual de peso em um hábito permanente, evitando o efeito sanfona e garantindo que os resultados conquistados sejam mantidos por muito tempo. Chegar ao ponto em que o corpo começa a responder de forma positiva é um dos momentos mais motivadores para quem está em busca de emagrecimento. Depois de algumas semanas de ajustes, a pessoa percebe que perdeu alguns quilos, que a barriga está menos inchada, que as roupas caem melhor e que a energia para enfrentar o dia aumentou. Essa fase é crucial, porque é nela que se decide se os resultados vão se consolidar ou se tudo voltará ao ponto de partida. O maior erro de quem já conquistou algum progresso é acreditar que pode relaxar completamente. É comum pensar que, depois de perder alguns quilos, está tudo resolvido e não há mais motivo para manter os novos hábitos. Esse é o caminho mais rápido para o efeito sanfona: perder peso em um período e recuperá-lo logo em seguida. Para que isso não aconteça, é preciso enxergar a perda gradual não como uma dieta temporária, mas como um estilo de vida que pode acompanhar por anos. A chave dessa transformação está na consistência.
Em vez de buscar mudanças radicais que são difíceis de manter, a ideia é investir em pequenas ações diárias que, somadas, trazem resultados duradouros. Coisas simples como trocar refrigerante por água, incluir mais vegetais no prato, caminhar regularmente e dormir melhor. Podem parecer detalhes, mas são justamente os detalhes que sustentam o progresso. Outro ponto essencial é manter a flexibilidade. Um estilo de vida saudável não significa perfeição absoluta. Todos terão dias em que vão comer um doce, uma pizza ou algo fora da rotina. O segredo é não transformar esses momentos em desculpa para desistir. Quando a base da alimentação é equilibrada, esses pequenos excessos não comprometem o resultado geral. Pelo contrário, podem até ajudar a manter a motivação, já que não há sensação de privação eterna. Também é fundamental continuar observando o corpo. O emagrecimento não é um processo linear, e cada fase traz novos desafios. À medida que se perde peso, o metabolismo pode desacelerar um pouco, e ajustes se tornam necessários. Talvez seja preciso incluir novas atividades físicas, variar os alimentos ou repensar os horários das refeições. Essa adaptação constante faz parte do processo e garante que o corpo continue respondendo. A atividade física, em especial, merece destaque. Se nas primeiras semanas caminhadas leves já trazem bons resultados, a longo prazo é interessante aumentar a intensidade. Exercícios de resistência, como musculação, ajudam a preservar e aumentar a massa magra, que é a grande responsável por manter o metabolismo acelerado. Além disso, a prática regular de exercícios fortalece o coração, melhora o humor e aumenta a confiança. Outro hábito que precisa acompanhar a jornada é o cuidado com o sono. Dormir bem não apenas favorece o controle do apetite, como também auxilia na recuperação muscular, no equilíbrio hormonal e na disposição geral. Um corpo descansado responde melhor à alimentação e ao exercício, enquanto a falta de sono leva a escolhas ruins e aumenta a chance de recaídas. O aspecto emocional também não pode ser deixado de lado. Comer muitas vezes é uma forma de lidar com sentimentos como ansiedade, tristeza ou estresse. Por isso, trabalhar o equilíbrio emocional é tão importante quanto cuidar da alimentação. Meditação, hobbies, atividades de lazer e até terapia podem ser aliados valiosos para evitar que a comida seja usada como válvula de escape. Outro ponto-chave é a paciência. Muitas pessoas desistem porque não alcançam o resultado desejado na velocidade que esperavam. Mas a perda gradual é justamente o caminho que garante que os resultados permaneçam. Ao longo de meses, perder meio quilo, 1 quilo por semana, pode parecer pouco, mas no fim do processo, representa uma transformação completa, tanto na aparência quanto na saúde. Também é importante mudar a forma de medir o sucesso. A balança é apenas um dos indicadores, mas não deve ser o único. Fotos do progresso, medidas corporais, disposição para atividades do dia a dia e até elogios de pessoas próximas são sinais de que o corpo está mudando, mesmo quando o peso não cai na mesma proporção. Por fim, é preciso lembrar que emagrecer não é apenas sobre perder peso, mas sobre ganhar vida. Quando o corpo se sente mais leve, o coração trabalha melhor, a respiração fica mais fácil, a energia aumenta e até a autoestima se fortalece. Esses benefícios vão muito além da estética e se refletem em todos os aspectos da rotina. Transformar a perda gradual em estilo de vida significa, acima de tudo, fazer as pazes com a comida e com o próprio corpo. Significa entender que não é preciso passar fome nem viver de restrições para ter resultados. É possível comer bem, sentir prazer nas refeições, aproveitar momentos sociais e, ao mesmo tempo, conquistar um corpo mais saudável. Esse é o verdadeiro segredo do emagrecimento sustentável. Não a pressa, não as dietas da moda, mas sim a soma de escolhas conscientes feitas dia após dia. Pequenos passos que, ao longo do tempo, constroem grandes transformações.